Olá, vamos continuar aquela conversa? Então, nós terminamos aquela conversa com uma pergunta, não foi? Por que será que a gente se esconde até de nós mesmos? Bem, eu posso pensar em algumas coisas, não é? A primeira delas é um desejo genuíno de pertencimento, não é? Nós somos seres sociais e, como tal, nós queremos pertencer a uma comunidade, a um grupo, a uma coletividade. E para que nós possamos pertencer, a gente acredita que precisa seguir algumas regras, seguir um padrão, né? Reproduzir o comportamento daquele grupo, daquela comunidade, daquela coletividade. Muitas vezes também a gente se esconde para evitar atrito, para evitar conflito, para evitar confronto. Então a gente finge, né? A gente representa esse personagem que nós criamos para interagir com as pessoas. Muitas vezes a gente deixa de sermos nós mesmos por medo de perder o amor, não é? O amor daquela pessoa que a gente ama, que a gente estima, que a gente admira, que a gente quer que continue no nosso convívio. Então, muitas vezes a gente faz concessões que até são contra a nossa própria natureza, né? Em troca desse amor. Mas o que a gente precisa entender é que quanto mais a gente finge ser o que a gente não é, mais a gente provoca desconfiança no outro, né? Que percebe que você não está sendo genuíno, que você não está sendo autêntico. As máscaras, elas em si, elas são neutras, elas não são boas nem são ruins. Elas servem e estão a serviço a um propósito, né? Então, é bom que a gente entenda que a partir do momento que a gente toma consciência de que a gente está representando esse papel, a gente vai passar agora a nos desnudar para todo mundo, né? Ser quem a gente é de qualquer forma. Não é? Porque nós vivemos num mundo civilizado. E a civilização, ela traz códigos de conduta, ela traz a educação de bons hábitos, de bons modos, ela exige uma certa conduta social. E é necessário para a convivência, é necessário para a gente estar se relacionando com os outros, não é? Qual é o mal que pode acontecer em relação a esse processo civilizatório? O primeiro deles é a gente acreditar que somos só isso, né? A partir do momento que a gente acredita que é assim, viver uma superficialidade, né? Ser uma pessoa sem profundidade, uma pessoa rasa, né? A segunda questão é a forma como esse processo civilizatório acontece, não é? Principalmente quando se trata dos instintos e das emoções, dos sentimentos, não é? A gente sofre um processo de repressão, né? Por não termos uma orientação adequada sob o ponto de vista psicológico, nós, enquanto pais, enquanto mães, a gente reprime o sentimento, as emoções, os impulsos, os instintos dos nossos filhos. E o adequado seria educar os instintos e educar as emoções, não é? Que seria permitir que aquela criança se expresse com seus sentimentos e, ao mesmo tempo, ir dando limites, demonstrando as consequências de quando a gente se descontrola, quando a gente não está dentro do equilíbrio de nossa expressão, o que é que acontece?
trazer as consequências, né? Mostrar as consequências. E aí a criança vai crescendo educadamente em seus instintos e em sentimentos. Mas não é isso que acontece, não é? Então, é importante a gente entender que essas regras de conduta, elas são necessárias, né? E a gente precisa realmente assimilá-las e incorporá-las, né? Como uma parte nossa, se a gente quer ter uma boa convivência com as pessoas. Mas a máscara que eu estou falando não é essa. A máscara que eu estou falando é a máscara como uma medida de proteção do ego, né? Como um mecanismo de defesa. E aí a gente usa essa máscara justamente por conta daqueles motivos que eu já falei, não é? Achando que dessa forma a gente vai conseguir amor, reconhecimento e admiração. Mas o que é que acontece com isso? Quando a gente passa por esse processo civilizatório em que a gente reprime, ao invés de educar os nossos instintos e sentimentos, é como uma represa, né? É como aquela água contida que vai se avolumando e que uma hora ela rompe, né? É o que a gente conhece de atos falhos. E aí, na hora que essa represa rompe, ela vem com toda a força, né? E essa força, essa intensidade, nos assusta e causa sérias consequências, sérios atropelos na nossa vida, não é? E aí a gente acredita que nós somos essa represa, né? Que nós somos aquilo que deu vazão, essa força poderosa. E ela é realmente uma força poderosa, mas a gente pode controlar essa força poderosa dando vazão de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmoniosa, usando essa força para uma atitude positiva. Mas enquanto a gente acreditar que nós somos somente aquilo que hora ou outra se expressa involuntariamente, a gente não vai querer ter acesso a quem nós somos. E nós vamos continuar usando uma máscara que cada vez mais nos distancia de nós mesmos, nos distancia da nossa essência. E cada vez mais nós seremos manobrados, conduzidos pelo que nós reprimimos. Por aquilo que está no inconsciente, porque aquilo que a gente não vê, a gente não pode se defender, a gente não pode organizar, a gente não pode dar contenção, não é? Porque a gente não está vendo. Então, a maioria das nossas condutas, elas são baseadas no medo, né? O medo de não ser amado, o medo de ser reprovado, de ser punido, e o desejo de ser amado. E aí nós fazemos concessões que violam a nossa genuína forma de ser. E aí nós ficamos a perguntar, sim, mas o que é que a gente pode fazer, né? Já que nós temos tantas crenças equivocadas e limitantes, não é? Já que nós temos tantos medos e desejos também distorcidos, o que é que a gente pode fazer com isso? Não é? Esse é um assunto para o nosso próximo encontro. Até lá. Deem o seu like, se inscrevam e toquem o sininho para serem notificados. Até lá.